presidência, todos se lembram aqui, ele foi lançado sem a possibilidade de fazer comentários. Não é verdade? E todo mundo ficou assim de boca aberta, mas como? Né? Você está entrando na web 2.0, você é o nosso presidente, nós te amamos, e você não deixa a gente fazer comentários nas matérias que são colocadas aí? Houve então um quê de pergunta, né? Por que não, né? Por que não abrir isso? Por que tanto medo? Por que o Estado tem tanto medo de que o cidadão se aproxime dele? Falarmos de democracia digital é isso. É perguntar por que o Estado quer manter o cidadão longe, quietinho, bem cuidado, o serviço funcionando, mas, por favor, fique longe, não intervenha demais. Porque a resposta que a gente pode ter é, primeiro, o fato que nós temos uma cultura, uma tradição de democracia representativa, onde a democracia representativa ela é feita para manter o cidadão longe. Nós é que temos a ilusão de que o Estado e a democracia querem o cidadão perto. Essa é uma coisa que, de alguma maneira, nós temos na nossa cabeça essa ideia, mas, de fato, a coisa não funciona desse jeito. Feito esse passo, que é tradicional, que passa de geração em geração, onde nós nos acostumamos a ficar longe, há uma dificuldade de mover caminhos para que nós intervenhamos mais. Porque todos os caminhos são meio no sentido de fique longe. É o exemplo ali da falta de possibilidade de comentário. Então essa é uma introdução geral que eu gostaria de dizer para que a gente fique bem... eu acredito que essa é uma questão que de alguma maneira nos pega ainda, porque nós queremos ser otimistas nesse processo, achar que a democracia digital é para agora, é possível fazer transformações para amanhã. E não é assim. Porque para ter democracia tem que ter participação. E para ter participação nós vamos primeiro ter que mudar a cabeça das pessoas. As pessoas quererem participar. E não simplesmente o que a gente vê na internet é a participação com entretenimento e coisas prazerosas. Aí as pessoas intervêm em coisas que interessam diretamente, provavelmente muita coisa na economia, algo que tem a ver com a nossa ganho econômico, ou ganho de tempo, ou ganho de entretenimento. Vocês podem ver, os blogs desses tipos estão cheios de comentários. Então tem que ter uma maneira diferente de fazer política. E fazer democracia digital tem que ir nessa direção. Os nossos políticos têm que abrir um caminho muito diferente para fazer uma democracia digital. E nesse sentido, o nosso grupo de governo eletrônico, nós instituímos o que a gente chama, eu, o professor Galindo, o professor Lides, os nossos mestrandos da pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e mestrandos e doutorandos aqui do Direito, montamos um grupo de trabalho, de estudos, de pesquisa, e montamos o que a gente chama de Observatório do Governo Eletrônico. É claro que nós estamos ainda iniciando essa tarefa, não é uma tarefa fácil. Evidentemente que em termos de grupo, de pesquisa, produção intelectual, nós estamos muito bem, obrigado. Isso não é problema porque a turma tem produzido bastante. Mas montamos uma interface de mapeamento que o professor Galindo mostrou antes. Pode avançar. Que, de alguma maneira, o objetivo é partir dessa filosofia. O uso de mapas em que as imagens valem muito mais do que 1000 palavras, 1000 tabelas, 1000 contas, 1000 números. Uma imagem diz muita coisa. Por isso que a ideia do mapeamento ela é uma ideia interessante, porque pode atrair o cidadão que hoje ficaria ele nem que a tabela de orçamento do Estado de Santa Catarina, em que o Estado de Santa Catarina passou dinheiro para as associações beneficentes do Estado. A maioria de nós olha a tabela e vai embora, não quer nem saber.
Mas se a gente abrir um mapa onde a gente veja em quais municípios e quais instituições receberam dinheiro e o montante, provavelmente todo mundo vai querer ver lá o seu município, a sua instituição. Portanto, uma imagem é uma maneira de facilitar a vida do cidadão. Então, é uma ideia que, portanto, vai na direção da democracia digital, nesse ponto que eu diria fundamental. Uma linguagem em que o cidadão consiga entender as coisas. Não adianta, a legislação brasileira, ela já obriga a transparência, já obriga a colocar uma série de dados na internet. Os dados estão aí. A pergunta é, em que medida os cidadãos acessam esses dados e intervêm junto ao Estado na medida em que a sua escola diz que recebeu R$1 milhão e você vê que a sua escola mal mexeu no banheiro lá das crianças. Como é que... Então, se você souber disso, que foi R$1 milhão, você, tendo uma internet, que é um pressuposto, né? O professor Garim falou antes, o acesso digital, né? Aí você iria lá e faria uma reclamação, se houvesse um canal para reclamar, né? Então tem que ter o canal e tem que ter uma linguagem que mostre isso, que facilite isso, né? E não simplesmente uma tabela altamente complicada onde ninguém descobre nada. Então a ideia do uso de mapas é uma ideia interessante, que eu diria que vai na direção da democracia digital, na medida que a gente está procurando encontrar caminhos, uma linguagem apropriada para que realmente os cidadãos participem. Então nós trabalhamos com o Google Maps, não estamos querendo inventar nada, evidentemente, é usar a tecnologia da Era 2.0. Nós temos uma interface hoje de Java, mas a gente quer montar uma interface em PHP para poder integrar com o Drupal, que é um sistema de gestão de conteúdos. Então a ideia é, nesse Drupal, a gente criar um ambiente de observatório, onde ali estejam todos os blogs, estejam todos os mapas, estejam todos os artigos do grupo e das pessoas que participam, e permitir, além desse material todo estar aí, permitir a colaboração, a participação das pessoas. E também temos um canal aberto com Fortaleza, no sentido de, provavelmente vamos utilizar também o Wikmaps, que foi feito lá em Fortaleza, com o professor Vasco, e aí a gente usaria as duas plataformas. Não abandonaríamos, evidentemente, a plataforma nossa aqui, até porque a gente está um tempinho já investindo nela. Aqui então o professor Gabi já mostrou essa cara é a cara do nosso projeto, onde à esquerda estão todos os projetos e áreas já levantadas. São evidentemente experimentos, a gente não fez divulgação ainda, por isso que eu estou fazendo aqui correndo rapidinho, para vocês pelo menos terem um acesso rápido aos temas que nós já estamos trabalhando. Então, lá em cima, na área ambiental, nós já temos um projeto de órgãos ambientais de fiscalização. Eu não vou entrar aqui porque tem muita coisa. E postos de coleta de resíduos. Então, aparece o mapa do Brasil ou de Santa Catarina, e aí aparecem os pontos específicos dessas duas áreas, né, na área de ambiental. Aí tem informações específicas para cada local, e a ideia, evidentemente, é facilitar o acesso do cidadão. À esquerda aqui tem a área de cultura e educação pública. Então nós temos relacionado todos os pontos com escolas com acesso à internet. Isso aí a gente pegou de uma grande tabela gigantesca, por isso a experiência é interessante. Você pega uma tabela que dificilmente alguém viria e joga no mapa, fica diferente. E universidades públicas. Depois, à esquerda, a democracia, convergência e inclusão digital. Os casos de TV digital, então nós temos uma área específica de TV digital sob o comando da Paloma, e ali estão relacionados os tipos diferentes de TV digitais por estados e por países. Depois, órgãos de defesa do consumidor. Então, a relação de todos os órgãos, também a gente está começando pequeno em Santa Catarina, e depois a ideia é avançar. E depois, um projeto bem recente, políticos eleitos em Santa Catarina. Está com a Grazi,
ela colocou todos os políticos da última, não a última, recente, mas a penúltima, todos os políticos da Santa Catarina e o seu local a sua área de atuação, né? De onde ele veio. Veio de Nova Trento, que é a minha terra, veio de Rio, que é a terra do professor Rose, e assim por diante. Então as pessoas têm acesso, aí a partir do ponto ele tem acesso à página do político, tentando ser um canal de acesso. À esquerda, modelos e projetos de EGOV, então é uma coisa mais técnica. Então a avaliação dos portais de EGOV, são perguntas, avaliações de sites, né? E os núcleos de estudos em EGOV no Brasil. Depois, aqui, à esquerda, é um dos primeiros que a gente fez, o convênios financiados pelo Estado de Santa Catarina. Esses são os pontos, tem muito mais do que isso. A Santa Catarina fica, bem dizer, cheio. Mas esses são os pontos em que são associações que receberam acima de R$1 milhão. Vocês podem ver que são pouquíssimos. E se você entrar e clicar no botão, vai aparecer quem é, a rua, etc., o valor. Então aí você tem quando dizer, e na minha cidade, essa associação esportiva ganhou R$1.300.000. De onde? Então isso facilita a visualização. Depois, isso daqui é o Judiciário Brasileiro, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente está colocando informações, acabamos de aprovar um projeto sobre o Judiciário. Nós vamos engordar mais ainda informações nesses pontos, né? Depois, do Ministério Público, nós temos ali as promotorias que trabalham com cidadania, com consumidor e com meio ambiente. Então, se você clicar, esses aqui são todos, não, esses são do consumidor. Deixa eu ver lá em cima, a atribuição do consumidor. São todas elas, essas aí trabalham com o consumidor. Então, de novo, isso aí é uma informação relevante para o cidadão, né? Depois, sobre saúde pública. Instituições de saúde pública, aí tem toda a esquerda aqui, vocês não conseguem ver, uma série de instituições que a gente catalogou. Essas são as farmácias populares. Então, de novo, o cidadão está navegando, que é uma farmácia popular por perto, ele pode achar aqui. E, finalmente, sobre segurança pública, nós temos vários projetos iniciados. Os conselhos de segurança pública, que aí é Conselho de Participação Popular, esse aqui é interessante. Crimes de homicídio no Estado, crimes de latrocínio, defesa civil no Brasil. Então, catalogando todos os órgãos que trabalham com defesa civil, gastos dos municípios com segurança pública em Santa Catarina e, finalmente, instituições de segurança pública em Santa Catarina. Esse é o caso desses pontos. Quais são as instituições? Aí estão as penitenciárias, cadeias públicas, etc. Quem está comandando aí o Edson. Então, isso todos são projetos que iniciaram. E nós estamos agora, evidentemente, avançando. E eu convido a todos, na medida do possível, se engajarem com a gente, porque esses projetos, a ideia é a colaboração. Falar de democracia participativa é falar de colaboração. Mais do que participação, acho que o primeiro passo é colaborar, e depois é participar no sentido mais político. Obrigado a todos pela atenção.